Olá, eu sou o Braulio do Critibra, um canal para a gente conversar sobre cinema de forma mais direta, sem hype e sem exagero. E hoje eu quero falar sobre Maldição da Múmia. Já começo alinhando expectativa, porque isso muda completamente a experiência. Esse filme não tem nada a ver com o clássico com Brendan Fraser. Aqui a proposta é outra. É o mesmo monstro clássico da Universal, mas com uma abordagem mais atual, nas mãos do diretor Lee Cronin, que já vem de um trabalho recente dentro do terror que chamou bastante atenção. Eu fui assistir com uma expectativa razoável, muito por causa do material promocional e também das primeiras críticas que estavam bem positivas. Existia ali uma promessa de um terror mais intenso, mais físico, mas ainda assim com uma base narrativa que sustentasse essa proposta. E o começo realmente funciona. A primeira meia hora prende, cria tensão, constrói um clima interessante e dá aquela sensação de que o filme sabe exatamente o que está fazendo. Existe uma progressão ali que te envolve, que te coloca dentro daquele universo, e por um momento parece que a experiência vai se sustentar até o final. Só que essa impressão não dura tanto quanto deveria. Conforme a história avança, o filme começa a se perder no próprio caminho e passa a apostar muito mais no desconforto constante do que na construção de uma narrativa mais sólida. Em vez de desenvolver melhor os elementos que foram apresentados no início, ele escolhe intensificar a sensação física, quase como se isso fosse suficiente para manter o interesse. E aí surge uma questão que, para mim, é central nesse tipo de proposta. Até que ponto o desconforto sustenta um filme? Porque no início ele funciona como ferramenta, ajuda a criar imersão, mas quando vira repetição, começa a perder força e até a afastar. Foi nesse momento que eu comecei a ter uma sensação bem clara de déjà vu. Várias cenas me lembraram muito a morte do demônio, a ascensão, principalmente pelos enquadramentos muito fechados, pela câmera colada nos personagens e por essa insistência em gerar incômodo físico o tempo todo. Existe uma estética ali que é muito reconhecível. Quando o filme acabou, eu fui pesquisar mais sobre a produção e descobri que era o mesmo diretor. E aí tudo fez sentido. O problema é que, aqui, o Lee Cronin parece repetir fórmulas que já funcionaram antes, mas sem o mesmo frescor. O que em A Morte do Demônio parecia intenso e criativo, aqui só mais automático, quase como uma repetição de linguagem sem uma nova camada de proposta. E quando esse tipo de recurso se repete ao longo do filme inteiro, ele começa a cansar. Outro aspecto que pesa bastante nessa experiência é o roteiro. Em vários momentos, você precisa simplesmente aceitar o que está acontecendo para que a história continue avançando. São decisões que não se sustentam muito bem sozinhas e que levantam mais dúvidas do que interesse. Não é aquele tipo de questionamento que te envolve, que te faz pensar sobre o filme. É o tipo que te tira da experiência. A própria maldição, que deveria ser o centro da narrativa, é pouco desenvolvida. A explicação vem rápida, quase superficial, sem construção e sem peso dramático. Em alguns momentos, dá a sensação de que poderia ser qualquer outra ameaça genérica de terror, que o resultado final não mudaria tanto assim. Isso acaba afetando diretamente um outro ponto fundamental: os personagens. Eu tenho uma teoria de que um filme pode até ter problemas estruturais, mas se tiver personagens fortes, ele ainda consegue se sustentar. Aqui isso não acontece. Falta conexão, falta carisma, falta alguém que realmente te faça se importar com o que está em jogo. E sem esse vínculo, o impacto de tudo que acontece diminui muito. Por outro lado, existe um elemento que funciona melhor e que provavelmente vai agradar um público específico. Se você gosta de terror mais gráfico, o filme entrega bastante. Tem muito gore, muito sangue, cenas construídas para causar reação na sala. Tecnicamente, isso é bem feito. Dá para perceber o cuidado na execução e dá para sentir o público reagindo junto, aquele desconforto coletivo que faz parte da experiência. Esse talvez seja o momento em que o filme mais se aproxima do que ele quer ser. Mas fica a dúvida se isso, sozinho, sustenta tudo. Porque, para mim, não sustentou. No fim, Maldição da Múmia acaba escorregando no exagero e na falta de um roteiro mais consistente. Ele aposta tanto no aflitivo que chega um momento em que isso deixa de ser impacto e vira repetição. E quando essa percepção aparece,
a experiência perde força de forma bem clara. E talvez o mais curioso seja a sensação que fica depois. Eu saí do cinema com mais vontade de revisitar A Múmia do que de continuar esse tipo de abordagem. Principalmente porque a mitologia egípcia é rica demais, cheia de possibilidades, e aqui acaba sendo usada de forma muito superficial. Se fez sentido pra você, me conta aqui nos comentários o que mais te prende em um filme de terror. Se curtiu esse tipo de análise, já deixa o like e segue o canal. E manda esse vídeo para alguém que também curte esse tipo de filme, porque essa discussão sempre rende. Eu sou o Braulio do Critibrar. Obrigado por estar comigo até aqui e a gente se encontra no próximo filme.